Boa noite, sobrinhos! Hoje teremos uma história real sobre vampiros. As tumbas dos vampiros da cidade de Gevet. Cada cidade tem seus mistérios, mas alguns lugares guardam segredos muito mais bizarros do que outros. Gevet City, Connecticut, uma pequena cidade que abriga 3.500 pessoas e um punhado de vampiros. A estranha história dos vampiros da cidade de Gevet começa em meados de 1800, quando uma família local começou a perceber que estava sendo vítima de uma estranha doença. Henry Ray e seus 3 filhos estavam definhando lentamente, cada dia um pouco mais fraco que o anterior, quase como se algo os estivesse visitando durante a noite, sugando a força vital de seus corpos. A família tentou de tudo para diagnosticar os homens, mas, apesar de seus esforços, seus parentes continuaram morrendo, magros e frágeis, sombras de si mesmos. Em maio de 1853, a família realizou uma reunião. Os Raiz acreditavam que os mortos-vivos estavam perseguindo o campo, visando a comunidade agrícola e se alimentando de vítimas na calada da noite, transformando seus amigos e familiares em criaturas imundas que se levantariam da sepultura e fariam o mesmo. Temendo o retorno de seus irmãos, a família Ray marchou para o cemitério local, exumou os corpos de seus mortos e os incendiou. Quando as chamas diminuíram, os caçadores de vampiros reorganizaram os ossos, então enterraram novamente os corpos, desta vez para sempre. As medidas drásticas pareciam funcionar. Com o passar dos anos, a misteriosa doença começou a desaparecer lentamente, e o campo estava mais uma vez a salvo da ameaça dos mortos-vivos. Apesar de sua exumação ter sido testemunhada por uma grande multidão, até mesmo escrita no jornal local, a história dos vampiros da cidade de Gevet foi considerada nada mais do que um conto popular. Então, no início dos anos 90, algumas crianças locais fizeram uma descoberta surpreendente que mudou tudo isso. 2 meninos da cidade vizinha de Opreville estavam escorregando em um banco de cascalho quando perceberam que haviam chutado alguns objetos estranhos e redondos com os pés. Esses objetos acabaram por ser crânios. Os meninos relataram sua descoberta aos pais, que ligaram para a cidade. Em poucos dias, os arqueólogos descobriram um cemitério sem identificação. Uma sepultura, porém, era particularmente interessante. Escondido dentro de um caixão marcado como JB55 estava o corpo de um homem que havia sido completamente desmembrado, seu crânio arrancado de sua coluna e colocado em sua cavidade torácica, seus fêmures cruzados em um X logo abaixo de seu crânio. Tinha todas as marcas de identificação das lendas locais. Este corpo tinha pertencido a um vampiro. Pesquisadores locais acreditavam que o homem havia sido desenterrado 5 anos após seu enterro no final de 1700, e seus ossos reorganizados para impedi-lo de retornar do túmulo. Foi a primeira evidência real de que o flagelo dos vampiros de Connecticut era mais do que uma lenda. O pensamento de que criaturas mortas-vivas sugadoras de sangue podem ter vagado pelo interior da Nova Inglaterra é arrepiante, mas não há razão para estocar alho e começar a talhar estacas de madeira. Acontece que a onda de assassinatos de vampiros que se espalhou por Connecticut pode ser atribuída à falta de conhecimento médico moderno. A análise dos ossos desorganizados descobertos no misterioso caixão JB55 mostra sinais de uma doença comumente chamada de consugestão na época. Se esses ataques de vampiros tivessem ocorrido várias décadas depois, os habitantes locais teriam percebido que a única coisa que devastava a comunidade agrícola de Gevet era a tuberculose. Hoje, aqueles que visitam o cemitério da cidade de Gevet ainda podem ver os túmulos dos vampiros que causaram um pânico generalizado em todo o estado e, se você estiver se sentindo particularmente mórbido, pode até ficar no próprio local em que foram exumados, queimado e desmembrado. No segundo, porém, talvez você deva trazer um pouco de água benta. Apenas no caso de... Bom, vocês me entenderam. Esta foi a história real das tumbas dos vampiros da cidade de Gevet. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima.